Olá, bem, vamos falar agora do Marco Civil da Internet. É um assunto que eu tenho muito carinho com ele, porque foi o tema da minha dissertação de mestrado quando eu fiz e defendi em 2011, então eu gosto muito desse tema. Vamos lá para falar um pouquinho, mas antes de entrar especificamente dentro do Marco Civil da Internet, a gente já viu um pouco aqui sobre a era digital, hoje vai falar das correntes doutrinárias dentro do direito digital ou dentro do direito virtual, como que é. A gente tem aqui algumas das correntes que a gente vai falar, que é a corrente libertária, que é do Joe Perry Barlow, que é um filósofo, né? Ele era da banda do Grateful Dead, então tem a questão dele. Tem a arquitetura da rede, que para mim é a mais importante de todas, que é do Lawrence Lasky, que tem a sua obra que é o Code, depois ele lançou o Code 2.0, recomendo a leitura fortemente para todo mundo que gosta do direito digital, quer estudar. Tem a do direito internacional, que é do Stuart Bickel, que é de Berkeley, que ele foi orientador do meu orientador de mestrado, que é o professor Horman. Um abraço, professor Horman, a quem eu gosto muito. Tem também a do direito tradicional, o próprio professor Horman fala no livro dele, e tem o marco regulatório, posteriormente, quando foram sancionadas algumas das normas do direito digital. Então a primeira corrente que a gente traz aqui é do Joe Perry Barlow, que é da corrente libertária, que ele fala que a internet é um espaço anárquico, que dela tudo podia fazer, então podia rolar de tudo, de pedofilia, crime digital, que era isso mesmo, uma terra sem lei, todo mundo ia uma terra sem lei totalmente. E aí o David Post e o David Johnson escreveram um artigo falando que chamava o direito e suas fronteiras, onde o direito ele é essencialmente territorial e que com isso teria que ser o espaço virtual, o espaço digital também deveria ser regulado e abarcado pelo direito, contrariando aí a tese da corrente libertária do Barlow, que até hoje é um grande ativista que está aí, a gente tem que respeitar. E aí veio a corrente de direito internacional, que é do professor Stuart Bickel, lá de Berkeley, e que ele encara o espaço virtual como sendo também um espaço internacional. Então, a cada clique do mouse, você estaria dentro de uma jurisdição. Por exemplo, você está no site chinês, você está na jurisdição chinesa. Aí você clica, vai para um site radicado nos Estados Unidos, você vai estar na jurisdição americana. Você vai para um site .ca, você vai estar na jurisdição canadense. Um site .ar, na jurisdição argentina, aqui no Brasil .br. Só tem que a gente pode ter um site registrado na China, mas ele pode ser de Uganda. Então, isso contraria um pouco essa questão, né? Outra proposta que ele tem é da criação de uma lei uniforme, né? Como se fosse um grande tratado da internet no mundo, em que ela pudesse ser regulada. Igual a gente tem uma Lex Mercatória e tal, a gente deveria ter uma Lex Informática. Mas isso também é difícil, porque a celebração de tratados internacionais são complexos. A gente vive num sistema geopolítico complexo, existem nações totalitárias, nações ditas democráticas, nações realmente democráticas. Então, conjecturar isso tudo num tratado internacional seria uma tarefa muito árdua e muito difícil de se realizar, né? Então, com esse mundo globalizado, a gente acha que isso, a minha visão particular é que essa teoria ela cai um pouco por terra, porque a gente, e com os sistemas de informação, as pessoas mais intencionadas podem estar fisicamente num lugar, mas virtualmente em vários outros. Isso acaba caindo por terra um pouco dessa questão do direito internacional trazida pelo professor Bickel, mas que vale aqui também o nosso respeito e consideração. E aí a gente tem a corrente que eu acho fundamental, que é da arquitetura da rede, né? A internet, né, ela é feita em camadas, você tem uma camada estruturante, né, que vai dar o acesso lá para a internet, você tem uma camada que é onde fica armazenados os dados e tal da internet, essa superfície que a gente atinge usando sites de busca, os sites institucionais de empresas de comércio eletrônico e outras mais. Mas a gente tem também umas camadas mais profundas que a gente vai para a Deep Web, Dark Web, onde aí a gente vai quase para os amigos lá da corrente libertária, onde tudo pode, tudo rola,
né, e que as pessoas instalam lá, tem um browser específico, o ONU e tudo mais, para poder entrar nessa terra sem lei. E aí o LESC traz para a gente uma questão que é o código é a lei, né, Code's Law, em que os próprios computadores iriam interagir entre si e fazer uma nova regra, um novo direito, né? Eles conversando vão fazer a própria regra. Isso de fato ocorre, né? A gente tem pessoas, computadores interligados, com os dados sendo armazenados em servidores espalhados em vários locais do mundo, e sendo que esses dados são toda vez esses pacotes de dados são conflitantes e eles acabam se autorregulando. Isso de fato ocorre, mas precisa de ter no mundo real também uma convergência em questões quando tiver violações de software, de contratos e outras questões. Essas questões têm que ser vistas também pelo direito tradicional. E aí a gente teve, quando ele lançou isso, foi em 1996, a questão do LESC, que teve uma conferência lá na Universidade de Direito de Chicago. Esse prédio que vocês estão vendo aí é da Universidade de Direito lá de Chicago. E aí teve esse juiz, o Frank Eastbrook, que falou que isso aí é igual o escoceamento do cavalo. A responsabilidade civil da internet é igual quando o cavalo dá um coice em alguém, já um pouco menosprezando a teoria dele sobre isso, né? Mas na verdade a responsabilidade dos provedores de internet ela tem que ser regulada, né? Então os provedores de armazenamento, de hospedagem, de outras questões, e isso está tratado dentro do Marco Civil da Internet. Isso aqui está no artigo do André Costa Ferreira de Belfort Teixeira, que está dentro do livro do DTI, que é Direito, Tecnologia e Informação do FMG, recomendo a todos a leitura. Então, o que se tem também, a grande crítica, é que a teoria da arquitetura da rede é que ela prestigia muito mais o mundo interligado dos computadores, os hardwares e softwares, do que ele prestigia mais o mundo dos bits do que o mundo dos átomos, o mundo real, né? Como se isso fosse fazer um direito. E na verdade o que a gente tem é uma convergência entre os dois mundos, né? Do mundo dos bits e o mundo real, o mundo físico dos átomos. Essa convergência do direito feito pelas próprias máquinas e do direito feito pelos homens é o que vai seguir adiante. Mas cada vez mais a gente está vendo com questões de inteligência artificial e Big Data, principalmente quando entrar o 5G em ação, e realmente o Code é uma obra de 96, já tem muitos anos que ela foi editada, mas ela continua latente, ela continua permeando a nossa mente o tempo inteiro quando a gente vai lidar com questões afetas ao direito digital. E a gente tem a corrente tradicionalista, né? A gente tem aí da tradição, que é a aplicação às questões afetas ao direito virtual dentro daquelas do mundo real. Por exemplo, muitas vezes existem algumas ficções que se tornam realidade. Por exemplo, o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos dos filhos legítimos em virtude da tradição, em virtude de uma invenção, de uma ficção jurídica que foi postada. Porque a lei nada mais é do que uma ficção jurídica feita pelo homem para a pacificação da sociedade, né? A gente tem que ter isso em mente sempre. Mas também essa questão de tratar, igual a gente vai tratar questões especificamente de internet, por exemplo, quando alguém posta alguma coisa numa rede social que vai contra a reputação de uma outra pessoa, ela vai estar cometendo às vezes um delito já previsto, calúnia, injúria, difamação já previsto no Código Penal. Mas se ela comete algum crime especificamente da internet, igual agora a gente tem a questão das fake news, a gente ainda não tem isso regulado nem penalmente feito. A gente tem algumas questões do direito eleitoral já sobre isso, mas a gente não tem uma legislação que vai falar fortemente sobre isso. O próprio Marco Civil deveria ter sido melhor elaborado no que tange a essas questões. Então, voltando ao que a gente tem aqui, até a Patrícia Peck fala, que a gente trata dessa convergência
do direito. A Patrícia Peck é um dos expoentes do direito digital, né? Só vocês colocarem o nome dela no Google, tem várias obras, vários livros interessantes, vários vídeos interessantes sobre isso, mas ela fala no livro dela, que é do direito digital, sobre essa convergência do mundo real com o mundo virtual, com o mundo do direito digital, e como que isso vai dirimir e como o direito vai tratar dessas questões. E é isso que está falando aqui esse texto da nossa querida Patrícia Peck. E tem, agora passando, a questão da regulação, né? Eu fiz direito na década de 90, né? Eu concluí a graduação em 1999, então fortemente ligado com a parte positivista do direito. Isso fica dentro de mim e pode ficar transmitido aqui para vocês. Então a gente tem a questão da regulação. Então a gente vai ter normas que vão estar ali na Constituição, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, que fala até de privacidade e proteção de dados no seu artigo 43. Tem a questão da Lei Geral de Comunicação, né, a LGT, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso, todo esse composto normativo que a gente lida no direito digital no nosso dia a dia. E a gente tem também como que foi feita a regulação da internet no Brasil, né? A internet, ela foi criada, a gente viu na era digital, na década de 90, no projeto ARPANET, e na década de 60, perdão, um projeto da ARPANET, dos Estados Unidos. Ela entra comercialmente na década de 90, e a internet ela chega no Brasil em 1995, né? A gente já falou aqui da Lei Geral de Telecomunicações, que é a Lei 9472 de 97. Então, no artigo 8º da LGT, ela cria a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Só tem que no artigo 61, parágrafo 1º, ela trata a internet como serviço de valor agregado, e que serviço de valor agregado não é afeito às normas da Anatel. Então, ela tira a internet dentro da sua regulação. Então, a Lei Geral de Comunicação não legisla sobre a Anatel. E agora, quem quiser registrar um provedor de internet, ele vira um SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, para fazer esse tipo de registro lá. Só faz esse registro. Isso não quer dizer que nenhuma dos artigos, dos dispositivos da Lei Geral de Telecomunicações vai se aplicar à internet. Então a Anatel ela provê meios, mas ela não regula a internet no Brasil. Então o que a gente tem nessa evolução normativa é que em 1995, assim que a internet chega no Brasil, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Somente em 2009, o Comitê Gestor da Internet do Brasil edita os 10 princípios da internet. E aí, em 2009, nesse mesmo ano, a Casa Civil manda o texto do Marco Civil da Internet para que todo mundo do Brasil, todos os habitantes do Brasil pudessem manifestar sobre o Marco Civil da Internet. Essa manifestação poderia ser feita por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, e isso chegava para ser feita uma compilação pela Casa Civil. Eu mesmo fiz isso na época, até durante o meu mestrado, fiz uma sugestão, para ser sincero, nem lembro qual, mas eu mandei uma recomendação lá por e-mail. Em 2011 entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação, que 95% dos órgãos ainda não aplicam a lei como poderia ser aqui no Brasil, um estudo recente. Em 2014 foi sancionado o Marco Civil da Internet. Em 2018 foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, que só entrou em vigor agora em setembro de 2020. Qual que é a necessidade da regulação? Tem um amigo meu que fala que ele prefere a pior lei ao melhor juiz, né? Porque depende da interpretação, e o juiz também pode ser passível de corrupção, embora os legisladores também. Dá maior clareza para a população. A gente vai ter um texto que a gente vai poder ler e vai poder saber, ainda que tão profunda análise jurídica, mas a gente vai poder saber qual é a regra do jogo. E evita o ativismo judicial e o paternalismo pretoriano. E tem aí o exemplo do nosso grande amigo Bobbio, que é um dos expoentes do positivismo jurídico. E eu vou passar aqui para vocês alguns dos casos famosos que a gente teve, que representam o ativismo judicial, o paternalismo pretoriano.
né? Um dos casos famosos que a gente tem no Brasil é o da Daniela Sicarelli, que em 2007 foi flagrada tendo relações, supostamente relações no mar com seu namorado à época. Tiveram vários programas de televisão falando sobre isso e esse vídeo foi postado na internet. Para tirar esse vídeo da internet, como não havia o Marco Civil na internet na época, nem nada, né? A gente está falando de 2007, o advogado dela, os advogados ingressaram e conseguiram retirar com base no artigo 20 do próprio Código Civil, que veda esse tipo de questão, bem como questões de moralidade, que atingia a dignidade humana. Quem quer ser visto tendo relações exposto a isso ao público, né? E os defensores na época do YouTube falaram que isso estava sendo como censura. Mas aí a gente tem que sopesar o que é uma censura e o que é uma exposição indevida de uma pessoa, da imagem dela, e até mesmo se isso vai atentar ou não com a dignidade humana. O vídeo foi retirado de circulação pelo YouTube. O problema é que uma vez circula na internet, as pessoas gravam, salvam, compartilham em outras plataformas, e esse caminho ele é difícil de ser tratado depois. Outro exemplo que a gente tem foi da Lei Carolina Dickmann, né? Porque ela foi levar o computador dela para consertar e aí pegaram o HD dela e tinham fotos íntimas, foto dela nua, e aí divulgaram isso para todo mundo. Há mais tempo atrás as pessoas cobravam muito caro para sair na Playboy e ela acabou, infelizmente, teve a sua exposição de imagem e ela poderia ter saído e ser remunerada para isso, não recusou convites e depois teve isso divulgado de forma gratuita, expondo a sua imagem. Ninguém quer ser exposto nu para isso, a gente vai ver depois. E isso acabou fazendo em 2012, já tinha um projeto de lei do Eduardo Azeredo, que era tido como AI-5 na internet, teve uma compilação de projeto de lei da própria OAB de São Paulo para poder fazer essas questões da regulação da internet, de crimes cibernéticos. Só tem que isso vai ser tratado melhor pela nossa amiga Rose na aula de crimes virtuais. E aí essa questão que ficou no Congresso durante anos acabou caindo por terra quando a Carolina Dickmann saiu. Aí fizeram em solavanco, que o Brasil a gente adora ter uma emoção forte para poder fazer isso, e aí editaram esses artigos 154A e 154B, que falam sobre invasão de dispositivos eletrônicos, quando colocam vírus, essas questões dentro de computador. Então isso tipificou penalmente, mas isso é matéria da minha amiga Rose, né? Outro caso interessante que a gente tem de ativismo judicial pretoriano é esse que tramitou na 17ª Vara Judiciária aqui de Belo Horizonte, em que um juiz ele proibiu o jogo do Counter-Strike, que é um jogo que era um jogo de matar, né, bandidos e mocinhos, e aqui no Brasil teve uma versão que era subindo na favela do Rio de Janeiro com funk proibidão, e aí as pessoas, os traficantes e a polícia trocando tiros e se matando. E o juiz proibiu não só a venda e circulação desse jogo, na época era feito em CDR, em CD, em DVD, né? E também antes tinha as revistas, né? A internet não era tão utilizada à época ainda, então tinha as revistas de circulação que falavam como que as pessoas davam os atalhos e as dicas para as pessoas indo passando de fase, né? Para quem joga isso é natural. Na época era de ver pelas revistas, hoje em dia você tem os tutoriais na internet, tem os gamers que estão ganhando fortunas só de julgar e mostrar como que eles conseguem avançar as fases, né? E aí esse juiz proibiu também a circulação dessas revistas e do jogo e fixou uma pena de multa diária de R$5.000 para quem fizesse esse tipo de violação. O processo transcorreu, nem mesmo quem fez o jogo tinha sido citado, né? Foi uma ação movida pelo Ministério Público. E o que eu achei interessante foi que na época, né, eu estudei esse caso a fundo, uma mãe chega e manifesta assim: quem é esse juiz para falar como eu devo ou não educar meu filho? Então, se a gente está falando aqui numa era digital, né, será que o dever do Estado chega nisso, de entrar dentro da casa e falar como que ele vai
uma mãe vai educar o filho, né? E por que ele tirou? Já existem, e já existia à época, as sanções do Ministério da Justiça, as indicações, as indicativas, né, lá de idade e tal. Se o jogo já estava lá falando que ele era para maiores de 16 ou 18 anos, pelo Ministério da Justiça, não precisava de ter uma decisão judicial tão forte assim, e também não tem nenhuma comprovação ainda de que jogos violentos estimulam a violência. Pode ser um corolário disso, mas a gente vive numa sociedade tão brutal que eu não sei, eu particularmente não sei até que ponto que isso influencia, e olha que eu tenho filhos também. Outro exemplo de ativismo judicial que eu trago para vocês é uma lá do Tribunal de Justiça de Rondônia. E é uma decisão que a gente vai ver que é antiga, porque ela trata de perfis falsos no Orkut. Para quem é muito novo ainda não se lembra, o Orkut foi uma rede social muito utilizada, né? Era desenvolvida por uma pessoa, era o Orkut, que era um turco que trabalhava no Google. E depois ela deixou de existir, né? Então, tratando do perfil falso do Orkut, e o desembargador de Rondônia deu uma decisão maluca, falando que bastava o Google instalar o mesmo filtro da China, que aí a solução estaria resolvida. Gente, qual é o filtro da China? Como que tecnicamente, tecnologicamente falando, é feito esse filtro da China? Como que ele barra, né? O desembargador, ele não tinha qualquer conhecimento técnico, e ele deu uma decisão esdrúxula num caso no qual provavelmente ele não sabia nada. Então, infelizmente, a gente tem essas questões aqui no Brasil, né, e acaba podendo impactar em grandes negócios e também não servido corretamente ao jurisdicionado. Bem, como já dito anteriormente, no Brasil criou-se, logo que veio a internet no Brasil, em 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet do Brasil, e com vários atores. Então tinha gente dos militares, tinha gente representando a academia, né, as universidades, tinha gente representando os órgãos técnicos, né, da parte de TI, tinha gente da sociedade civil, políticos, dentre outras coisas, múltiplos atores dentro do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Uma das primeiras, isso em 95, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi mandar para a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a manutenção e o gerenciamento dos nomes de domínio no Brasil. Então todo mundo que tivesse o site algumacoisa.com.br ia ser gerido pela FAPESP. E aquela grana que a gente paga para o nome de domínio, hoje é cerca de R$50 por ano, por 2 anos fica 70 e tal, por aí vai. Todo esse dinheiro ele ia para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E aí as outras fundações de amparo à pesquisa, aqui de Minas Gerais, do Amapá, né, de Pernambuco, começaram a questionar, pô, esse dinheiro ou vai para a União ou manda rateio para todo mundo. E somente em 2005 o Comitê Gestor lida melhor com essa situação, cria a NIC.br, que hoje faz um excelente papel. O Comitê Gestor da Internet do Brasil ele deu uma adormecida de 95 até 2009. Somente em 2009 que ele começou a ser mais atuante com relação à sua atuação. E hoje, na minha dissertação de mestrado, eu testo várias críticas ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, que eu comecei em 2009, né, a dissertação, mas hoje em dia eu mudei minha opinião. Ele faz um excelente trabalho, tem um material excelente dentro do site do cgi.br, e ele dá cursos gratuitos de altíssima qualidade. E para você que é estudante de Direito, ele oferece ainda alguns congressos, agora a gente está na pandemia, não está tendo mais, mas em que ele bancava e custeava as pessoas para irem, por exemplo, até São Paulo, tem um congresso, ficar dentro do hotel e tudo mais. Então assim, vale a pena entrar no site do cgi.br e ver e sorver todo aquele material rico que tem lá, tá? Bem, e aí o Comitê Gestor da Internet do Brasil, em 2009, ele desperta e ele edita então os 10 princípios da internet do Brasil, que eu até brinco aqui com os 10 mandamentos, né? Então, e que todos esses princípios estão inseridos dentro do Marco Civil da Internet, por isso é importante a gente saber quais são. O primeiro princípio que a gente tem é da liberdade, privacidade e direitos humanos, né? Que o uso da internet ele tem que se ater a esses princípios fundamentais, né, da humanidade. A outra é governança democrática e colaborativa,
A internet não é um espaço anárquico, tal qual queria o Barlow, mas ela é um espaço que a gente tem que ter uma governança democrática em que todos colaboram com ela, porque todos nós somos atores dentro da internet. Então essa parte de ter essa governança bem democrática e de uma forma colaborativa, ela é inerente ao ambiente virtual. Outro princípio é da universalidade. A internet tem que estar ao alcance de todos. Não é à toa que hoje a gente tem a expressão do analfabeto digital. Se a pessoa não está inserida dentro das redes, ela realmente pode estar, as pessoas físicas e jurídicas, ela pode estar excluída do mundo. Então quem não estava inserido dentro do mundo digital, forçosamente foi inserido agora no período da pandemia, dentro do universo digital que a gente tem no mundo hoje. A outra questão é da diversidade. A gente não pode discriminar ninguém que esteja dentro da rede por sua orientação sexual, por sua cor de pele, por sua ideologia política, e a gente tem que respeitar essa diversidade. A outra é a inovação. A inovação é que a governança da internet tem que estar inovando a todo tempo, dentro desses 3 pilares, que é a inteligência artificial, o Big Data e a internet das coisas. Agora com 5G a gente vai ter um boom de inovação daqui em diante. Outro princípio que a gente tem é o da neutralidade da rede, e esse para mim é o mais importante. Quando os dados trafegam na rede, é como se fossem vários blocos compactados e andando dentro de um cano. E o princípio da neutralidade da rede faz com que nenhum desses pacotes dentro da internet tenham preferência sobre um outro. Ou seja, uma mensagem que é enviada pelo WhatsApp, ela não precisa ser mais importante do que uma transação bancária ou quando está tendo uma transmissão de uma cirurgia robótica. Quer dizer, da cirurgia robótica é um caso que a gente vai ver que é uma exceção. Então, não é o caso. Então, não pode ter uma primazia de um dado pelo outro, né? Então, ninguém tem preferência sobre isso. E a gente vai ver alguns exemplos depois, como que as pessoas andam ferindo esse princípio da neutralidade da rede, mas é que todos os dados que trafegam por lá têm que ter o mesmo tratamento pelas operadoras que fazem, pelos operadores e provedores de internet. Então, dentro desses princípios, a gente tem esse livre acesso à informação, a liberdade de expressão, os direitos iguais para as pequenas e grandes empresas, a igualdade de acesso à informação para todos os usuários, e a gente ao mesmo tempo, tem dificuldade de impedir punição por difamações, punição em casos de pedofilia, dos crimes, e também a gente tem vários baixos investimentos aqui no Brasil ainda nos meios de acesso. A gente espera que isso melhore. Fica aqui uma crítica: a internet no Brasil é muito ruim em relação a outros países do mundo, e a gente precisa de melhorar isso com uma certa urgência. Eu acho que a pandemia mostra isso claramente. A outra questão é da inimputabilidade da rede. E esse princípio fala que a gente deve punir as pessoas e não as plataformas digitais que fazem isso. Se alguém comete um crime, a fraude do WhatsApp, a gente vai ver daqui a pouco, tem que punir quem está cometendo o crime e não o Facebook, que é o dono do WhatsApp. Essa é uma das questões que trata esse princípio. É óbvio que ela vai ter que ser sopesada de caso a caso. A outra questão da funcionalidade, segurança e estabilidade. Quem promove a internet no Brasil tem que prover também segurança e estabilidade, principalmente agora que a gente está tratando muito de privacidade e proteção de dados, como a gente vai ver na aula a seguir dessa. A outra questão da padronalização e interoperabilidade. Eu dou um exemplo aqui, essa gravura é a do blockchain, que é um tipo de padronização e é um tipo de questão que vai ser muito utilizada daqui em diante, porque o blockchain é como se você estivesse gravando na pedra e tem gente que fala que é impossível de violar, tem gente que fala que é mais difícil de violar. Como se trata de tecnologia, eu vou sempre falando que vai ser mais difícil de fazer um tipo de violação, e realmente pode fazer uma transmissão de dados mais segura por via de blockchain. E ter o último princípio, o 10º, que é o ambiente legal e regulatório. A gente tem que ter as questões bem escritas, ter as regras dos jogos claras para a população,
lembrando que o Brocardo lá do meu amigo, que ele prefere a pior lei ao melhor juiz, né, que é muito melhor a gente ter uma regra do jogo bem definida e que a população saiba o que está fazendo, para também não ser surpreendido. Bem, e aí como que a gente vai fazer um controle de todas essas questões, mas dentro de um modo democrático? Qual foi o espírito que levou o legislador a fazer o Marco Civil da Internet? A gente vive já há muito tempo a crise da democracia representativa, ou seja, as pessoas não acreditam mais nos representantes que elas estão votando. Se a gente pegar as últimas eleições, e essa que vão acontecer agora, as últimas eleições de 2018 e agora que vai ter em 2020, a gente vai ver que o número de abstenções e votos nulos e brancos são muito altos. Isso está demonstrando claramente que a população não mais acredita em quem ela está votando. E a gente pode fazer aprimorar a nossa democracia direta, que é igual a gente já faz hoje, quando a gente vota no orçamento participativo e tal. A gente quer colocar mais dinheiro, isso já existe aqui na Prefeitura de Belo Horizonte há muito tempo. Se você quer votar em saneamento básico, hospital, infelizmente as pessoas votam em hospital sem saneamento básico. E aí eu lembro, eu puxo até sardinha para lá da minha esposa, que trabalha com saneamento básico, porque $1 investido em saneamento básico são $4 poupados em saúde. Então vale muito mais a pena, mas infelizmente quando tem essas questões, às vezes as pessoas não são muito bem orientadas na hora de votar. Mas o que acontece hoje, como tudo que a gente está tratando de internet e mundo real, é a convergência. É a convergência do mundo dos bits com o mundo dos átomos. E com isso que foi criado em 2009 o anteprojeto do Marco Civil da Internet, né? Então, quando do Marco Civil, um dos princípios que é utilizado é esse princípio constitucional do controle, ou seja, a norma ela é editada pelo poder público, mas ela é relegitimada pelas pessoas. Igual eu já disse, o Marco Civil da Internet foi lançado o texto dele em 2009 para apreciação popular, para que as pessoas pudessem manifestar por e-mail, Facebook, Twitter, etc. E quando faz isso, e aí as pessoas relegitimam um texto que foi feito pelo próprio Ministério da Justiça na época. E depois esse texto foi levado para o Congresso Nacional. E por lá ele adormeceu durante 5 anos até ser sancionado. E essa relegitimação feita pelos populares, ela é uma junção da democracia representativa com a democracia direta, né? Então relegitima toda essa questão dentro do princípio constitucional do controle, e que é louvável, que eu espero que isso seja feito também por outras manifestações, principalmente em face dessa crise da democracia representativa que a gente tem, e que a cada ano a gente vai ver aqui no Brasil que o número de abstenções, votos nulos e brancos tem aumentado. E falando em convergência, a gente tem aqui uma obra sobre isso, que é do Henry Jenkins, né, que fala exatamente da convergência da sociedade dos bits e dos átomos, do mundo real e do virtual, da democracia direta e representativa e da participação popular relegitimando o poder concedido aos políticos eleitos. Sugiro a todos leitura da Cultura da Convergência, do livro do Henry Jenkins. E aqui a gente mostra para vocês o escândalo do Snowden, que posteriormente virou filme homônimo, né, que está aí a foto do o ator que fez o Snowden, que está disponível inclusive na Netflix, que desvela ao mundo. Ele foi um hacker contratado, ele era um servidor do governo dos Estados Unidos, e ele mostrou ao mundo que os Estados Unidos estava fazendo uma rede igual a ele, participou, para poder hackear o mundo inteiro, em que a gente viu até mesmo a Dilma falando que o Obama estava lendo os e-mails dela, todo mundo se lembra disso. Então o caso do Snowden do Brasil impulsionou que o Marco Civil fosse ditado. A gente no Brasil gosta de ter uma emoção forte para poder dar um solavanco, igual tal qual a gente teve o caso da Carolina Dickmann, né? Ficou anos tramitando a questão dos crimes cibernéticos no Congresso, e depois chegou o escândalo da Carolina Dickmann, atropelou tudo e editou a norma. E aqui no caso do Snowden foi da mesma forma. Ficou um tempão lá, o Marco Civil dormiu 5 anos dentro do Congresso Nacional, e assim que teve o caso do Snowden, foi feito de solavanco
o Marco Civil da Internet foi aprovado. E o único partido político que foi contra foi o PPS, né? Foi o único a votar contra, e que a grande campanha do PPS era banda larga para todos, ou seja, nada a ver com o Marco Civil da Internet. Eu acho que o PPS sequer deve ter lido lá como que foi o texto do Marco Civil da Internet para falar uma bobagem dessa. E voltando aqui ao assunto da neutralidade da rede, que para mim é o princípio mais importante que tem, e o Marco Civil fala sobre isso, mas a gente tem os DPIs, que é esse Deep Packet Inspection, quer dizer, a profunda inspeção dos pacotes que trafegam dentro da internet. Todos os operadores e provedores de internet conseguem ter acesso a isso, e dentro disso estão nossos e-mails, tá os nudes que as pessoas mandam para as outras, tá questões racistas e neonazistas que estão sendo divulgadas na rede, pedofilia. Consegue-se ter acesso a isso tudo por meio dos DPIs, né? E também para que não tenha um privilégio, o WhatsApp não tem um privilégio em face o que trafega no Google ou o e-mail da Yahoo. Então a gente quer que isso mantenha essa neutralidade da rede. E falando em Yahoo, é muito engraçado, né? Porque o Marco Civil da Internet, no artigo 7º, ele fala que o único base legal para o tratamento de privacidade e proteção de dados, que a gente vai ver melhor na aula a seguir, é o consentimento. E quando quem tem conta do Yahoo, e essa é a política de privacidade do Yahoo, o Yahoo confessa que lê e analisa as mensagens que vocês trocam por e-mail. O que para mim, ao meu ver, isso para mim é crime de violação de correspondência. Infelizmente os tribunais ainda não estão se atentando a isso, e nem mesmo as pessoas andam ingressando com esse tipo de ação. Mas para mim é totalmente absurdo uma plataforma gigante como a Yahoo ter acesso a isso, quanto mais que ela pode fazer um perfilamento, né, traçar o perfil da pessoa e começar a direcionar propagandas para que ela compre produtos ou vote em candidatos com relação a esse perfilamento que é feito. É um perigo, fica aqui a ressalva. E também dentro da discussão de neutralidade da rede, a gente tem aí as operadoras de telefonia querendo vender pacotes de internet já com alguns serviços dentro dela, ou seja, você vai ter vai assinar a Vivo, a Oi ou a Claro, e aí você vai poder usar o WhatsApp e o Facebook de graça, já dentro, sem ter que pagar pacote de dados. Isso em tese não poderia ocorrer, mas ocorre, e existe pouca fiscalização com isso. Isso, no meu entender, é uma violação, mas tem muitas decisões do judiciário que falam em sentido contrário, de que isso não é uma violação, mas é uma discussão premente, é uma discussão que ela tem desde a sanção do Marco Civil da Internet em 2014. Mas existe uma exceção a isso. Por exemplo, se tem um hospital, e esse hospital utiliza de internet para uma série de coisas, dentre elas cirurgia feita por robôs, uma pessoa na Índia operando um robô daqui em São Paulo, por exemplo, se o hospital tiver lá uma queda de internet, porque a internet é um fluxo contínuo, assim, um dado, né? Toda vez que a gente está num lugar onde tem muitas pessoas utilizando a internet, nosso nível de internet cai. Se tiver um hospital situado dentro dessa região e o nível começar a cair demais, o hospital pode ligar para o operador e falar: olha, eu preciso de um reforço aqui de internet. Então o provedor é obrigado a tirar a internet de algum lugar e prestigiar nesse passo, o que é uma exceção ao princípio da neutralidade da rede, que está lá no artigo 9º, inciso 1 e 2 do Marco Civil da Internet. Então existe essa exceção. E isso é muito engraçado, porque pessoas que moram no mesmo condomínio, então tem alguém que simplesmente usa a internet somente para mandar mensagens via WhatsApp, mas o vizinho de baixo é um gamer que utiliza uma banda enorme de internet ali, consome muito mais do que o outro, sendo que eles pagam o mesmo valor para a operadora. Então a gente ainda não tem uma justa medição por utilização da internet, é uma conta difícil, e eu não sei se isso algum dia vai ser feito aqui no Brasil. Mas o que a gente está querendo frisar aqui para vocês é essa exceção, que em caso de urgência e tal, emergência, instituições podem ter prestígio
de uso da internet sobre as outras, com amparo aqui no artigo 9º, incisos 1 e 2 do Marco Civil da Internet. E aqui no artigo 7º, a gente tem inseridos aqui algumas questões que tangem a proteção do indivíduo, que é a inviolabilidade da intimidade da vida privada das pessoas, né? E da inviolabilidade do sigilo de fluxo das suas comunicações da internet. E para retirar isso, alguém tiver a sua imagem denegrida, se alguém, e denegrido não é racista, vem da escuridão lá da Bíblia, viu gente? Se alguém tiver a sua imagem denegrida, ou se tiver sua imagem afetada por algum post de alguém na internet, para poder retirar somente com autorização judicial, na forma da lei. Então essa é uma das questões que a gente mais que gera uma degladiação aqui no Marco Civil da Internet. Porque no mundo, em várias partes do mundo existe o princípio do notice and take down, que é notificar e retirar do ar. Se alguém postou algo que você não gosta, você notifique aquela pessoa para que ela retire aquilo do ar, sob pena de sofrer sanções. No caso aqui do Brasil não, fixou-se, e aí eu acho que foi um lobby dos provedores de internet, e isso somente poderia ocorrer com autorização judicial. Então a gente tem que ingressar com uma ação em juízo para que seja retirado aquele post, aquele link do ar, aquela URL do ar. E esse, ao meu ver, é um dos problemas que a gente tem aqui. E falando de Marco Civil da Internet, a gente tem aqui a única base legal para proteção e privacidade de dados, que é o consentimento aqui no Marco Civil da Internet. Esse texto do artigo 7º, dos incisos 7º ao 10º, que tratam de privacidade e proteção de dados, ele só foi enxertado em virtude do caso Snowden, em que a presidente Dilma, à época, pediu para inserir isso daí. E também essas questões de privacidade e proteção de dados estão no decreto 8771 de 2016, que muita gente apelida de decreto Tchau Querida, que foi o último decreto feito pela Dilma. Bem, voltando aqui ao nosso assunto, a base legal que a gente tem para tratamento era do consentimento. Então, para que as pessoas pudessem usar os dados dos titulares na internet, somente na internet, porque Marco Civil da Internet só trata dos dados online, dados offline são tratados somente pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, e é uma lei específica no que tange a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ver isso na aula que vem. Bem, o que a gente tem aqui é o consentimento expresso, livre, expresso e informado. Então, tal qual também a gente já tinha algumas questões tratadas no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. É por isso que quando a gente ingressava nas redes agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso mudou um pouquinho, mas quando você entrar numa plataforma digital, você concorda com os termos de uso e política de privacidade, e você estava ok, ou então você não utilizava a plataforma. Então, na verdade, esse consentimento seu, ele era expresso, mas ele não era livre. Ele é um consentimento, ao meu ver, coagido, que ou você aceita, ou você não utiliza a plataforma e você não tem um mecanismo de oposição a isso. E isso está inserido dentro do Marco Civil da Internet. E depois, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos 10 bases legais, a gente vai ver mais para frente quais são, e esse tratamento muda. Importante falar também do artigo 7º, inciso 10º, que fala do direito à exclusão dos dados, né? Antigamente, quando a gente fala para alguém de TI que vai excluir um dado, o pessoal dava um duplo mortal carpado para trás e perguntava por quê, porque nunca ninguém exclui um dado. Mas desde a sanção do Marco Civil da Internet, em 2014, a gente pode pedir para que excluam os dados que estão ali inseridos aos provedores de internet. Então, no Brasil, a gente vai ver mais para frente o que é o direito ao esquecimento, mas no Brasil a gente não tem o direito ao esquecimento, a gente tem somente o direito da exclusão de dados, tanto no Marco Civil da Internet, quanto na Lei Geral de Proteção de Dados, o que a gente vai ver na aula seguinte. Conforme a gente já falou aqui, no artigo 22, a gente tem aqui números clausos, um rol taxativo para poder retirar do ar conteúdos impróprios somente com autorização judicial. E para que isso seja feito, tem que comprovar fundados indícios de ocorrência do ilícito,
justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória, e o período ao qual se referem. E isso daqui que a gente faz é uma crítica a esse artigo, que deveria prestigiar o princípio do notice and take down, mas isso não foi feito no Brasil. Então a gente tem que ingressar com uma ação judicial, pedir bênção do juiz e que ele dê uma decisão para que retire aquela URL do ar. E se você não colocar a URL específica, você pode não ter êxito nessa história, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas existe uma exceção à regra. Esse aqui é o Neymar, né? E ele chamou uma moça para ir até Paris, teve relações com ela e ela falou que acusou ele de estupro. Ao mesmo tempo ele foi e lançou as fotos dela nua no ar, né, os nudes que ela tinha mandado para ele, e isso contraria, né, o Marco Civil da Internet. E tem aqui uma exceção. A única exceção que a pessoa, ao notificar e pode ter aquele conteúdo com cenas de nudez ou sexo tirados do ar sem autorização judicial, que não precisa de ter uma autorização judicial, é quando tem cenas de nudez e de sexo. Tá? Então esse é um caso, uma questão importante, e para os alunos lá da graduação isso é uma questão que sempre cai em prova, e para as pessoas que estão lidando aí no direito, para não precisar de ingressar com ação judicial especificamente para isso. Não estou falando aqui de danos materiais e morais decorrentes desse tipo de exposição, mas com relação ao Marco Civil da Internet, quando tiver cenas de nudez e sexo, são retirados do ar. E eu mesmo lidei na minha vida profissional. Teve um caso de uma estudante de uma faculdade que teve fotos e vídeos dela tendo relações sexuais com namorados expostas na internet. O caso eu não estava tramitando na esfera penal, porém o advogado dela, o penal está indo muito bem, só tem que durante todo esse processo todo, estava durando anos, as fotos não foram retiradas do ar. Então bastava ter notificado, né, tudo bem, tinha que seguir com o processo penal mesmo, né, quanto mais que durante o período, teve um período que ela era menor de idade, né, então ainda atrai os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ao meu ver o advogado também deveria ter lançado mão do Marco Civil da Internet para retirar aquele conteúdo do ar e parar de ter essa exposição indevida da imagem da cliente dele. Então essa é uma exceção, né, de quando não precisa de utilizar, quando basta notificar o provedor da internet para tirar o site, né, para tirar aquele conteúdo do ar quando tiver cenas de nudez ou sexo. E aqui eu trago para vocês uma decisão do Superior Tribunal de Justiça falando da necessidade de se colocar o URL, porque a URL é aquele endereço da internet onde tem lá o dado, onde tem lá a foto ou alguma mensagem que degradou a uma outra pessoa, tá? Porque quando o juiz dá a decisão, é preciso ter um endereço, e quando vai para o servidor tem que ter aquele endereço certinho, a URL certinha e descrita até mesmo no mandado, para que o provedor de internet retire aquilo do ar. Por exemplo, se chegou uma imagem, um vídeo do YouTube e não chegou o URL específica, tal qual do caso lá da Cicarelli, que a gente já falou aqui, o YouTube pode falar, olha, você não me deu a URL, não tem como eu tirar isso, só se eu souber qual que é a URL específica. Portanto, se você estiver tendo uma ação sobre isso, não se esqueçam de colocar na sua petição inicial qual é a URL que é para ser retirado, sob pena de não ter, pode ganhar, mas de não ter o cumprimento da sentença efetiva nesse caso. Outra decisão que eu trago aqui para vocês do STJ é da requisição de dados cadastrais por autoridade pública. Então, se estiver tendo por exemplo, a Lava Jato, estiver investigando alguém e precisar dos dados de uma pessoa, ela pode obter isso por outros canais sem ser mediante autorização do judiciário para isso, tal qual das interceptações telefônicas. Então, para você ter acesso aos dados cadastrais,
nome, endereço, profissão, telefone, e-mail, às vezes você pode obter isso de outras vias sem ser e sem ter que tomar autoridade pública, né? Policial não vai precisar de pedir autorização judicial, como nos casos de interceptação telefônica, né? Senão ia atravancar demais e ia dificultar demais a atividade da autoridade policial. Eu sou plenamente de acordo com isso. E uma outra questão que a gente tem aqui são a de responsabilidade dos provedores por atos de terceiros. Eu trago aqui para vocês estão vendo, uma decisão do Distrito Federal que fala exatamente sobre isso, né? E que os provedores de acesso e os sites não podem ser penalizados pelo seu conteúdo. Se alguém coloca no site, no Facebook, cenas racistas ou pedofilia, o Facebook não tem que ser punido junto com ele. E isso tem também com aquele princípio da inimputabilidade das redes que a gente viu anteriormente quando a gente estava falando aqui do Marco Civil da Internet. Então, a gente vê aqui também uma decisão, essa daí do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, salvaguardando exatamente isso, em que a gente deve punir a pessoa e não as plataformas digitais que distribuem esses conteúdos. Porque senão, tudo bem que elas têm que tomar cuidado, o que está lá, está inserido, elas também vigiam isso sempre, né? Imaginam quantos vídeos são colocados no YouTube todos os dias, quantos downloads são feitos de vídeos, quantas manifestações são feitas no Twitter todo dia, e botar para as grandes corporações que elas têm essa estrita vigilância, realmente fica sendo muito difícil. Então a gente tem que punir os infratores e não os meios para isso, né? Lembrando também, aí a Rose, nossa amiga, vai explicar melhor, que é a questão do intercrimes, né? Vai desde da ideia, da preparação, pegar os apetrechos, até a consumação do crime em si, né? Então é mais ou menos por aí que vai essa toada, e sempre atento aos princípios, né? Como esse da inimputabilidade da rede. Então, tal qual a gente teve essa decisão que a gente mostrou do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a gente tem algumas questões que tratam principalmente do prazo para armazenamento desses dados. Simplesmente as pessoas podem falar que não armazenam mais dentro da internet, alguma coisa desse sentido, né? Por exemplo, a gente teve um caso do Wolf Maia, que é um ator global. Ele tinha uma escola dele, criaram um perfil falso dele no Facebook, e aí ele foi pedir, e aí fizeram declarações no Facebook e tudo mais, e aí ele requereu aquele conteúdo que ali estava, por causa dentro desse prazo, e o prazo que a gente tem fixado na lei para manter nos assuntos era pelo menos 6 meses, e não tinha durante esses 6 meses. E o Facebook falou, olha, esse prazo, a pessoa já tinha deletado o perfil há mais de 6 meses, então, portanto, eu não tinha mais esse perfil aqui comigo, isso com base no artigo 15 do Marco Civil da Internet. Ao mesmo passo, quando a gente fala da questão da URL, a gente tem aqui o artigo 5º, inciso 8º, que fala que os registros de acesso à aplicação tem que ser dotar o conjunto de informações referentes à data e hora e uso da plataforma para uma determinada aplicação. Então, por isso que a gente tem que ter uma URL, que aí ela vai ter determinado com data e hora, tudo certinho, quando foi utilizado naquela aplicação. Outro ponto importante que eu chamo a atenção, está até falando das drogarias, é com relação ao armazenamento desses dados, que ele tem que ser feito de uma forma muito segura. Porque, por exemplo, os dados que estão lá em drogarias, estão lá, todos são os dados que são sensíveis. A gente já via na Lei Geral de Proteção de Dados, né, na aula posterior, como que são esses dados sensíveis, né, que tem a ver com os dados da sua saúde. Então ninguém quer expor para os outros quais são os medicamentos que ela compra e que ela toma nas farmácias. Até mesmo que essas farmácias podem colocar, muitas empresas têm convênio com as farmácias, e se elas têm acesso a esses dados que lá estão, por exemplo, um funcionário
uma empresa começa a saber que o funcionário está tomando ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico, remédio para impotência sexual, hormônios, dentre outras coisas, ela pode pensar se ela vai querer manter ou não aquele funcionário dentro dos seus quadros da empresa. Então esses dados são muito sigilosos, eles têm que ser extremamente bem armazenados. E também tem que se dar, é claro que o serviço de armazenamento de dados ele foi se barateando ao longo do tempo, mas antes isso era uma atividade cara, manter os servidores, então por isso que tem esse prazo também para ver, porque as pessoas não têm que guardar os dados ad eterno e tem que guardar pelo menos durante 6 meses. Então fiquem atentos, se vocês têm causas sobre isso na internet, vou requerer alguma coisa que está lá, por favor requeira dentro desses prazos de 6 meses, que é esse prazo que é determinado aí no artigo 15 da internet, né? E também no artigo 16 falam, e aí depois a gente vai ver na Lei Geral de Proteção de Dados mais sobre desse princípio, que é o da minimização de dados, né? As pessoas devem armazenar o mínimo de dados pessoais possíveis das pessoas dentro das suas plataformas, dentro dos seus sites, né? Que é esse princípio da minimização, sempre respeitando a finalidade e a necessidade de se utilizar esses dados. E aqui a gente tem uma jurisprudência do Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, falando sobre aquele do golpe do WhatsApp. Eu, infelizmente, já caí nesse golpe. O meu sócio teve o celular dele clonado, me pediu dinheiro, e às vezes era comum entre a gente, porque a gente tem cliente comum, e eu acabei fazendo um depósito e perdendo um dinheiro nessa história toda. Mas as pessoas invadem a plataforma do celular, a plataforma do WhatsApp, e aí começam a pedir dinheiro, e as pessoas caem e aí processam o Facebook. Nesse caso aqui, não tá falando processando o Facebook, que ele não proveu meios seguros suficientes para os seus usuários. Isso é uma outra questão. Isso também poderia ser tratado, mas nessa demanda específica aqui, julgada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, era para saber os dados, quem que estava operando o celular depois do golpe, né? Pode ser um presidiário, né? Que normalmente que a gente vê aí até em memes, né? São os presidiários usando isso, mas tem organizações criminosas extremamente bem organizadas que lidam com esses golpes de clonar o celular e sair andando. Essa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina falou que tinha que mandar, que o Facebook tinha que mandar as mensagens, 2 mensagens celular, disponibilizar dos últimos 6 meses, e com isso poder localizar o infrator, o fraudador, o estelionatário que invadiu e clonou o WhatsApp de uma pessoa, né? Então essa é o intuito aqui dessa ação, que era para poder descobrir quem que era a pessoa, e não para poder ver se teve alguma participação do Facebook como meio, né? E a gente já viu aqui também, e reforçando, o princípio da inimputabilidade das redes, que está desde 2009, que a gente tem que, deve-se, né, punir o infrator e não o meio, não a plataforma digital para tanto. Porque senão é a mesma coisa que a gente, quando alguém mata o outro, a gente vai punir o dono da arma, o fabricante da arma, né? O raciocínio é mais ou menos por aí. E aqui a gente está falando, já que a gente está falando de WhatsApp, aqui eu trago para vocês um cabra macho, que é o juiz Montalvão, lá da comarca de Lagarto, no Sergipe, que no ano de 2016 travou o WhatsApp por 72 horas no Brasil inteiro, por causa que ele estava fazendo uma investigação criminal, pediu dados do WhatsApp para o Facebook, né, que é o detentor do WhatsApp. O Facebook se recusou a fornecer os dados lá para a investigação criminal, e com amparo no Marco Civil da Internet, o juiz Montalvão, ele não só multou o Facebook em R$500 mil, mandou prender o presidente do Facebook do Brasil e deixou todos os usuários do WhatsApp no Brasil sem ter acesso ao WhatsApp. Assim, empresas perderam
muito dinheiro com isso, pessoas deixaram de se comunicar e o Brasil virou o recordista de baixar o Telegram no mundo inteiro, né? Então a gente vê aqui que são as críticas que a gente faz ao Marco Civil da Internet, porque a todo momento a gente tem que pedir uma autorização judicial para poder retirar do ar as questões, né? Artigo 22 e tal, tratam sobre isso. A gente tem aqui as questões lá do artigo 19, que está para ser julgada, que tem a ver até que ponto que os provedores de internet são responsabilizados ou não, se vai se aplicar o princípio da inimputabilidade da rede o tempo inteiro para isso, ou até que ponto que quem promove acesso ou os tipos de provedores, os sites, eles têm que ter uma maior vigilância para isso, né? Isso está no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Estava para ter tido o julgamento esse ano sobre isso, e aí ele foi prorrogado para depois. Várias pessoas, né, entidades, estão indo com uma amicus curiae nesse julgamento. Ele é muito importante e vamos ver o que vai acontecer. Esse artigo 19 vai ser fundamental. Mas a gente tem algumas questões também que tudo bem, que o juiz Montalvão estava tentando fazer força do direito, ele lançou mão dos meios legais para isso, para poder obter as provas que ele pretendia naquele procedimento criminal, mensagem do WhatsApp. Eu não consigo sopesar até que ponto que o Facebook pode resguardar as informações, né? A Apple teve uma ação semelhante, né? Que se ela se recusou a abrir o código dela para que o governo dos Estados Unidos pudesse ter acesso ao celular de um terrorista. Então você vê que essa questão ela é sempre premente, e essa questão de vigilância e tal que vai ficar circundando a gente o tempo inteiro. Ao mesmo ponto, me parece estranho deixar uma população com mais de 200 milhões de habitantes, mais de 100 milhões de celulares que circulam aqui no Brasil, fora as inúmeras operações de internet que são feitas por via de WhatsApp, até mesmo pagamento, propaganda de empresa e tudo mais, isso é vetado por causa de um único procedimento criminal, né? O procedimento criminal ele é importante, mas a forma de comunicação também entre as pessoas e também o mercado todo ser atingido dessa forma, eu considero também como mais um exemplo de ativismo judicial, né? Assim, tem essa previsão na norma de bloqueio da plataforma, mas eu acho que tem que ser utilizada com um extremo bom senso, e nesse caso fica a minha única crítica nesse caso específico, né, é exatamente esse bloqueio, né? Então o Marco Civil da Internet permite esse bloqueio, mas, por exemplo, se fosse um site que estivesse com cenas de pedofilia, fazendo ódio ao nazismo, né, coisas radicais, esse ponto, tudo bem, bloqueia e retira. Mas de um meio de comunicação dos mais utilizados no país, você bloquear por causa de uma ação judicial, realmente eu acho que teve um exagero enorme nessa história aí. E continuando, a gente vai ver com mais vagar na aula da Lei Geral de Proteção de Dados sobre o direito da exclusão de dados e o direito ao esquecimento. Mas aqui no artigo 7º, inciso 10º, do Marco Civil da Internet, dá para a gente o direito de excluir os dados da internet. Por exemplo, os meus dados cadastrais no site da Americanas, eu posso chegar e falar assim: Americanas, eu quero que você delete esses dados. E eles vão ter que deletar esses dados, excluir eles de lá. Você tem um vídeo no YouTube e você deseja excluir, você pode lançar mão, e caso você não consiga fazer essa exclusão, né, pelos meios normais, você pode pedir essa exclusão com base no artigo 7º, inciso 10º, do Marco Civil da Internet. O que o Marco Civil da Internet não tem, e nem mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados tem, é o direito ao esquecimento, que é o direito à desindexação, que é, por exemplo, varrer de todo o conteúdo. Por exemplo, se tiver lá indexado Luiz Felipe, professor pedófilo, isso tiver em vários sites, né, assim, falando uma coisa que vai
contra a minha reputação, e eu pedir para o Google para que desindexe, de modo que não deixe mais que Luiz Felipe pedófilo seja ligado a mim, pode ser que eu não tenha uma decisão nesse fator. Porque no Brasil a gente não tem o direito ao esquecimento, apenas a exclusão do dado. Então, se algum site tivesse escrito Luiz Felipe, professor pedófilo, eu poderia, com aquela URL, excluir aquele dado do ar. Mas eu não conseguiria, com fulcro no artigo 7º, inciso 10º, com base nessa informação, varrer da internet todas as inscrições de uma vez só, quando tivesse essa menção desonrosa ao meu nome, criminosa ao meu nome, né? Pedofilia para mim é uma das piores coisas que existe. Eu sou pai de 2 filhos. Então, essa é uma questão importante que a gente tem, e a gente tem que saber a diferença entre a deleção, entre a exclusão de um dado, uma URL específica, em face dessa desindexação, que é essa varredura, essa limpeza de todo aquele dado, de todo o ambiente da internet, em todas as camadas da internet. E aí eu lanço essa pergunta para você, e no caso do blockchain, como que isso vai funcionar? Né? Para quem não sabe, o blockchain é um conjunto de chaves públicas e tal, privadas, que ficam lá circundando dentro de uma plataforma, e que aí todas as manifestações ali são gravadas. Não é à toa que o blockchain é utilizado por todas as moedas digitais, tal qual o Bitcoin. Então, quando você faz uma transação de um Bitcoin de uma pessoa para outra, aquela transação ela é guardada, registrada e fica ali armazenada naquele sistema de chaves ali do blockchain. Então, aquela informação, em tese, ela jamais será perdida. Agora, e se alguém conseguir alguma decisão judicial pedindo para que fosse suprimida aquela gravação, a gravação daquela chave ali dentro do blockchain, com base no artigo 7º, inciso 10º do Marco Civil da Internet, será que ela vai conseguir? Às vezes, a gente pode ter uma decisão judicial, mas cujo cumprimento é tecnicamente impossível. Essas que são as questões que são interessantes do direito digital, que às vezes, tal qual a gente viu lá do professor Lessig, a gente vai ter os próprios computadores, os próprios códigos fazendo as próprias leis, e em alguns casos como esse, os códigos impedindo de cumprimento de decisões judiciais. Realmente são questões intrigantes que a gente tem aqui, né, de difícil resolução, e que somente o tempo e as decisões e com o cumprimento dessas soluções é que vão dar para a gente essa clareza e essas respostas que a gente vem tentando ter. Eu ainda não vi nenhuma decisão desse sentido, né? Então, se alguém quiser aí e tiver, pode me mandar, eu vou gostar. Então, frisando aqui, não existe direito ao esquecimento do Brasil. E aqui uma questão, uma decisão do STJ sobre o direito à desindexação, né? Em que alguém entrou pedindo para desindexar alguma questão em algum site, e aí o STJ foi lá e negou o provimento ao recurso, e ele ainda falou, olha, as plataformas digitais não estão aí para ser os censores digitais, né? Então a gente tem que ver como que vai ser esse sopesamento do direito, até que ponto em que uma decisão dessa que não desindexa pode estar fazendo também justiça, que pode ser como o caso lá da menina que eu falei, que se você jogasse o nome dela e a da faculdade no Google, até hoje saem as fotos dela, nesse caso seria interessante, né? Primeiro, esse caso da menina não precisa de autorização judicial, é a exceção, igual a gente já viu aqui. Segundo, o direito de exclusão do dado pode ser que ele foi indexado em várias plataformas, então o justo, né, o melhor seria o direito à desindexação, tirar de tudo do ar. E a gente tem aqui a decisão do STJ que fala que as plataformas não devem servir como censores digitais. Sim, tudo bem,
mas elas têm que ter mecanismos de vigilância extremamente efetivos. E muitas vezes isso não existe e não acontece. Então vamos ver se aqui no Brasil a gente deixe de ter somente o direito à exclusão do dado para ter também o direito à desindexação, o direito ao esquecimento, tal qual a gente já tem na União Europeia, e a gente vai explicar na União Europeia como funciona na aula seguinte. Outra questão que eu queria passar para vocês, e a última, é com relação à penalidade. O Marco Civil da Internet prevê uma multa de 10% do faturamento da empresa. A gente viu aqui questões da política de privacidade do Yahoo, lá, que é da Verizon, que fala que, textualmente, que o Yahoo lê e analisa os seus e-mails. Não só o Yahoo faz isso, outras empresas de e-mail também fazem isso. Lê e analisam, que a gente viu lá que por causa do DIP, né, que é a inspeção dentro dos pacotes que tramitam na internet. E eu nunca vi na jurisprudência, e eu lanço aqui, finalizando a aula do Marco Civil da Internet, eu lanço um desafio para vocês. Se alguém conseguir me mandar uma decisão em que foi dado a pena da multa de 10%, de até 10% do faturamento de uma empresa no Brasil, com amparo no Marco Civil da Internet. Se alguém tiver uma decisão dessa, por favor me envie, que eu estou sedento por ela. Eu estudo isso desde quando lançou o texto do Ministério da Justiça do Marco Civil da Internet, e até hoje eu não vi essa decisão com relação a essa multa. Eu vi o caso, por exemplo, eu citei aqui o caso lá do Wolf Maia, ele pede a multa do Marco Civil da Internet, ele foi negada essa multa, ele deu danos morais, mas não deu a multa do Marco Civil da Internet por alguém ter feito o perfil falso dele, utilizando as coisas, indo contra a reputação dele, da empresa dele, né? Então é isso aí, gente. Marco Civil da Internet, e agora depois a próxima aula aqui vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Até lá, um abraço.